Um dos julgamentos mais importantes e polêmicos da história do Supremo Tribunal Federal. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta a decisão da mais alta corte do país, que concluiu que a propagação de ideias discriminatórias ao povo judeu é crime de racismo. A decisão de 2003 foi durante o julgamento de um habeas corpus em favor do editor Siegfried Ellwanger, condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por publicar obras com conteúdo antissemita. Foram 9 meses de debates que dividiram os ministros do Supremo e os maiores especialistas em direito civil do país. Shalom a todos os irmãos. De acordo com o dicionário, o preconceito é o conceito ou opinião formada antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. É uma ideia pré-concebida de algo ou de alguma pessoa. Eu acho que existe intolerância, por isso que tem o preconceito, né? A pessoa não aceita que o outro seja diferente dele, né? Tenha uma cor diferente ou tenha uma opção sexual diferente. Preconceito é uma discriminação inútil, irresponsável, que não tem mais cabimento na sociedade atual, deveria deixar de existir há muito tempo. É um pré-conceito das coisas, das pessoas, sem você saber do que se trata, você já conceituar e dizer e definir o que é, sem conhecer. O preconceito e a falta de informação caminham lado a lado, e talvez esse seja um dos principais motivos para um estigma histórico existente no Brasil e no mundo, que é o preconceito contra o povo judeu e o judaísmo. A religião judaica é uma crença monoteísta, ou seja, em um só Deus, que se apoia em 3 pilares: na Torá, a Bíblia hebraica, nas boas ações e na adoração. O judaísmo é a mais antiga das 4 religiões monoteístas do mundo, mas é a que tem o menor número de fiéis. Com o número reduzido de seguidores, as informações em torno da religião não são tão difundidas. Mas apesar do pouco conhecimento sobre os judeus, o preconceito ainda é grande. Seria alguém que não acredita em Deus? Judeu é aquele pessoal da época de Cristo, né? Da religião de Cristo mesmo. Eles são um pouquinho diferentes do católico, né? O judeu é uma pessoa que acredita em Deus, mas às vezes não pratica a lei de Deus. O preconceito e o ódio contra os judeus são definidos pela palavra antissemitismo. O Holocausto é o exemplo mais radical de antissemitismo na história. Foi quando, entre 1933 e 1945, apoiados pelo governo, nazistas da Alemanha perseguiram e exterminaram cerca de 6 milhões de judeus da Europa. Existe uma explicação clara, o porquê desse preconceito, mas ele é histórico, quer dizer, os judeus em qualquer lugar do mundo sempre tiveram esse tipo de problema com preconceitos, e é uma coisa que faz parte da cultura mundial, e eu acho que o judeu está acostumado, inclusive, com esse problema. O que a gente costuma fazer no nosso trabalho diário aqui é separar o preconceito que advém do mal instruído, do mal informado, daquele que está com efetiva intenção de cometer o crime. Tem muita gente que fala sem saber o que está colocando, não tem a menor noção daquilo que está levando a público ou escrevendo num site. Para o jurista, professor e diplomata Celso Laffer, o preconceito tem um só motivo. Nós ainda não alcançamos o patamar previsto pela Constituição de uma sociedade fraterna, pluralista,
voltada para o bem de todos. E a legislação nossa é uma legislação, a lei brasileira e a Constituição, voltada para a criação de uma sociedade desta natureza. Há preconceitos históricos em relação aos judeus, como há preconceitos em relação aos afrodescendentes, e como hoje em dia, no plano internacional, existe uma preocupação que é preconceituosa de islamofobia. Em dezembro de 2002, a discussão sobre a perseguição sofrida pelo povo judeu ao longo de séculos saiu das ruas e dos livros de história e chegou à mais alta corte do país. Foi quando os ministros do Supremo começaram a julgar um dos processos mais emblemáticos relacionados ao preconceito e aos direitos civis. Não vou aqui recordar para os ilustres colegas toda essa passagem bíblica ou histórica de tudo que aconteceu com relação a esse povo. Mas, em face exatamente dessa situação, cria-se inclusive no vernáculo a palavra judiar, o verbo judiar. Por que o verbo judiar? Porque os judeus teriam judiado com Cristo. E há uma separação no mundo. Até hoje é judiaria. Pois ainda tem essa expressão que é plenamente vernacular. O sofrimento desse povo. Se a gente for catalogar tudo que tem passado o povo judeu, desde a época que Abraão saiu de Ur até hoje, nós vamos presenciar repetidos episódios, os mais dramáticos, os mais tristes, envolvendo, não uma raça, mas envolvendo esse povo. E a mais dura, a mais triste, a mais cruel, aquela que nos deixou marcado para o resto da vida, foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? 6 milhões de judeus foram levados aos fornos crematórios. 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração de Auschwitz, de Dachau e de tantos outros. A discussão em torno do antissemitismo foi durante o julgamento do pedido de habeas corpus em favor de Siegfried Ellwanger, um editor de livros responsável pela publicação e venda de obras com ideias preconceituosas e discriminatórias contra os judeus. Ellwanger foi condenado em 1996 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a 2 anos de prisão, convertidos em prestação de serviços comunitários. Ele publicou vários livros, entre eles Holocausto Judeu ou Alemão, Nos Bastidores da Mentira do Século e Hitler, Culpado ou Inocente. O que me chama a atenção é que o mesmo editor e o mesmo autor se tornou especialista na publicação desse livro. Em outras palavras, se ele se propusesse como um editor de excentricidades, eu até consideraria com alguma generosidade esse habeas corpus. Mas, evidentemente, não terá sido essa a sua intenção. Ele, na verdade, se especializou em editar e publicar como autor uma série de livros que instigam a discriminação. E, portanto, isso tem um significado óbvio, do meu ponto de vista, de que se trata de uma prática que contraria a tutela constitucional, em princípio, e que, portanto, se tipifica perante a lei. O caso Ellwanger é um caso de uma obra literária que pregava a inferioridade dos judeus como raça. Ou seja, era uma obra que pregava uma discriminação direta, que dizia que havia uma raça, muito embora esse conceito não exista biologicamente, ele existe socialmente, dizia que essa raça era inferior e, portanto, isso justificaria uma série de atos contra os judeus. Ellwanger foi condenado pelo crime de racismo, primeiro pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão anterior do Tribunal Gaúcho, e em mais uma tentativa de reverter a decisão contra ele, recorreu ao Supremo. O habeas corpus foi impetrado pelo advogado de Ellwanger, que dizia basicamente o seguinte: os judeus não são uma raça, logo o crime não é um crime da prática do racismo. E o objetivo desse habeas corpus era lidar com o problema da imprescritibilidade. O crime da prática de racismo, nos termos
próprios da Constituição, é um crime imprescritível e, ao procurar afastar a existência de um crime da prática do racismo, buscava o advogado do Elvanger eliminar o tema da imprescritibilidade e, com isso, naturalmente, equacionar a situação pessoal do seu cliente. Na verdade, o que os advogados do acusado tentaram é achar uma saída como defesa. No caso específico, sem querer entrar na parte filosófica, ele, na verdade, cometeu realmente o crime. Existe uma lei extremamente rigorosa por conta disso, e eles tentaram achar como estratégia uma saída técnica para absolver o réu. Embora uma pequena parte dos juízes do STF defendiam essa tese, na verdade eles foram derrotados e prevaleceu, na verdade, a tese do crime, da intenção do réu de cometer o crime racial. Pela prática discriminatória, o editor de livros foi condenado pelo crime de racismo, que é o preconceito contra a raça de alguém. Mas como os judeus não são considerados raça, essa foi uma das grandes discussões no plenário do Supremo. A questão que se coloca neste habeas corpus é a de se determinar o sentido e o alcance da expressão racismo cuja prática constitui crime imprescritível, por força do disposto no artigo 5º, 42 da Carta Magna, até porque a imprescritibilidade, no caso, resultará do disposto nesse preceito constitucional, uma vez que a legislação infraconstitucional relativa aos crimes de preconceito e discriminação não os declara imprescritíveis. Ademais, é de notar-se que a expressão nos termos da lei, que se encontra na parte final desse dispositivo da Constituição, não delega à legislação ordinária dar o entendimento que lhe aprouver sobre o significado de racismo, mas sim que cabe a ela tipificar as condutas em que consiste essa prática e quantificar a pena de reclusão a elas combinada. Reza o artigo 5º, 42 da Constituição. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Na teoria, o racismo geralmente é associado aos negros, o preconceito decorrente da cor da pele de alguém. Mas, na prática, o julgamento do Supremo mostrou que o racismo vai muito além disso. Será que quando a Constituição fala, no inciso 42 do artigo 5º, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, será que só se refere aos negros? Quando eu leio essa cláusula aqui, esse inciso do artigo 5º da Constituição, será que eu devo emprestar o sentido semântico de entender que é só racismo nesse sentido? Ou eu devo fazer um conjunto interpretativo da Constituição? O judaísmo é uma raça? Será que eu devo? Mas eu não estou dizendo que seja raça ou não seja. Eu não devo dar uma interpretação semântica a respeito disso. Quando o plenário do Supremo começou a julgar o processo em dezembro de 2002, a composição da corte era bem diferente. De lá para cá, passados quase 9 anos, mais da metade dos ministros que participaram do julgamento não compõem mais o colegiado. É o caso do relator do processo, ministro Moreira Alves, que se aposentou compulsoriamente em 2003, ao completar 70 anos. O ministro Maurício Correia também se aposentou um ano depois, em 2004, quando completou a idade máxima para permanência no serviço público. Os ministros Carlos Veloso e Sepúlveda Pertence também se aposentaram aos 70 anos e deixaram o STF. O último ministro a sair da Suprema Corte foi o ministro Nelson Jobim, que antecipou a sua aposentadoria em 2006 e hoje é ministro da Defesa. O caso Elvanger é um dos casos mais interessantes da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Se nós analisarmos o caso Elvanger, ele é um dos mais profundos e ao mesmo tempo mais instigantes que surgiram na Corte desde 88. Por quê? Porque ele traz uma pergunta: qual é o limite da liberdade de expressão? E dessa pergunta decorre uma segunda pergunta. Os discursos racistas, os discursos de destruição de uma raça,
os pedidos que envolvem a manifestação para superioridade de uma raça sobre a outra, por exemplo. Isso tudo está coberto pela liberdade de expressão ou houve uma opção do nosso Constituinte por proibir discursos de ódio? Essa é uma questão que não tem uma resposta fácil, e isso se revela pela diversidade de votos na decisão do Supremo. Nós temos na Constituição tanto a liberdade de expressão quanto a proibição do racismo. Então o Supremo se deparou com essa questão e acabou prevalecendo a ideia de que há uma proibição constitucional a qualquer tipo de racismo, e essa proibição alcança a liberdade de manifestação, como, por exemplo, na escrita de um livro. Então, a tendência numa sociedade complexa e muito conflituosa como a moderna é que surjam novos casos e que o caso Elvanger seja uma referência para futuras decisões do Supremo. No próximo bloco, você acompanha os votos de todos os ministros que participaram do julgamento no Supremo, que manteve a condenação pelo crime de racismo a um editor de livros que publicou obras com ideias discriminatórias ao povo judeu. O programa Grandes Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão da mais alta corte do país, que manteve a condenação pela prática de racismo do editor de livros Siegfried Elvanger. Acompanhe agora as argumentações da defesa e os votos de todos os ministros que participaram das sessões no plenário do Supremo. No primeiro dia em que o tribunal começou a julgar o caso, 12 de dezembro de 2002, o presidente do Supremo era o ministro Marco Aurélio. Durante a sessão, o primeiro a se manifestar na corte foi o advogado do editor de livros. Ele argumentou que a comunidade judaica não é uma raça, e sim uma comunidade composta por pessoas que adotam uma crença e que, por esse motivo, Siegfried Elvanger não poderia ser condenado pelo crime de racismo. Essa é a definição religiosa. Judeu é aquele que se considera judeu ou que assim é considerado pela sua comunidade. Esta é a definição prática. E ressalta Kelsen. Como parte de inegável importância de qualquer definição válida, deve-se dizer o que o judeu não é. A condenação nos livros do artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716, com a redação dada pela Lei 8.081, não significa necessariamente que a condenação seja pela prática do racismo. É apenas a impetração para que alguém condenado não suporte uma condenação mais densa, mais gravosa daquela que a lei e a Constituição permitem. O ministro Moreira Alves, relator do processo, seguiu o mesmo entendimento da defesa. Num voto polêmico, ele sustentou que o editor de livros não poderia ser condenado por racismo, apenas por atos de discriminação, crime que, segundo o ministro, já estaria prescrito. Não sendo, pois, os judeus uma raça, digo eu, não se pode qualificar o crime por discriminação pelo que foi condenado o ora paciente como delito de racismo, e assim imprescritível a pretensão punitiva do Estado. E tendo ele sido condenado a 2 anos de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 anos, o que no caso já se verificou, porquanto entre a denúncia que foi recebida em 14 de 11 de 91 e o acórdão que, reformando a sentença absolutória, o condenou e que foi proferido em 31 de 10 de 96, decorreram mais de 4 anos. Em face do exposto, defiro o presente habeas corpus para declarar a extinção da punibilidade do ora paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Depois do voto do ministro Moreira Alves, o julgamento foi interrompido pela primeira vez por um pedido de vista do ministro Maurício Correia, que pediu mais tempo para avaliar o caso por discordar das ideias do relator. Não há uma resposta muito fácil para isso, para se saber como a liberdade de expressão pode ou não ser limitada. Ela é uma das condições da democracia. A democracia pressupõe pluralidade de vozes, pluralidade de interpretações sobre a história. Mas, ao mesmo tempo, o Constituinte de 88 teve uma preocupação com o racismo. O Brasil é um país altamente racista, com profundos índices de desigualdade social e racial a partir de um tipo de discriminação. Então, a tese dos votos vencidos é que
houve ali um preconceito associado a uma raça, e isso o nosso Constituinte não permitiu. É apenas a particularidade de cada caso que nos vai mostrar quando que esse limite tênue é ultrapassado ou não. Quando a discussão voltou ao plenário do Supremo, já em abril de 2003, o ministro Maurício Correia abriu a divergência no plenário. Ele considerou que a publicação dos livros deve ser tipificada como crime de racismo e não apenas como discriminação. Antissemitismo é uma forma de racismo, exatamente por contrapor em sua filosofia duas raças, uma tida por superior à outra. Lembra a observação do historiador Raul Hilberg, de que a singularidade do nazismo reside no fato de ter utilizado o antissemitismo para a construção de sua doutrina racista e de ter praticado literalmente tal doutrina com a criação dos campos de extermínio. Por isso mesmo, a Enciclopédia Ilustrada Oxford situou a ação dos nazistas alemães como marcante exemplo do que seja racismo e suas graves consequências. O racismo, pois, não está na condição humana de ser judeu. O que vale não é o que pensamos, nós ou a própria comunidade judaica, se se trata ou não de uma raça, mas efetivamente se quem promove o preconceito tem o discriminado como uma raça. E exatamente com base nessa concepção, promove e incita a sua segregação, o que ocorre no caso concreto. O ministro Moreira Alves, relator do habeas corpus, que votou pela absolvição do editor de livros, pediu a palavra para, mais uma vez, justificar o voto. Ele argumentou que, apesar de entender o sofrimento do povo judeu, a sua decisão foi baseada na lei. A impressão que fica disto é que eu seria quase que um inimigo do povo judeu, que desprezei tudo aquilo que ele sofreu para ater-me a uma interpretação que seria quase nazista, quiçá também fascista. Mas, quando examinei esta lei, verifiquei o seguinte: se se fosse considerar um conceito de raça, e eu vou examinar depois a interpretação constitucional que dei, o conceito de raça, com esta amplitude, que eu continuo a confessar a vossas excelências, que apesar de dedicar 50 anos de minha vida estudando direito, eu confesso que não sei o que será racismo. Eu gostaria de saber se um homem do povo vai entender o que é raça. São grupos que com formações culturais diversas, e aí então nós vamos ter que os curdos, os bascos, os galegos, os ciganos, enfim, uma série imensa de populações que culturalmente são diversas, como os bascos em face dos espanhóis. Nós vamos considerar, e não sofreram, obviamente, holocausto algum, e ninguém está sustentando aqui, está sendo favorável à existência de holocausto, obviamente. Mas teríamos que considerar que tudo isto é crime de racismo. Todos os homens que habitam o planeta, sejam eles pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, judeus ou muçulmanos, fazem parte de uma única raça, que é a espécie humana ou a raça humana. Depois do voto do ministro Maurício Correia, um outro pedido de vista interrompeu novamente o julgamento. Foi a vez do ministro Gilmar Mendes pedir mais tempo para avaliar o processo. Na mesma sessão, apesar da interrupção anunciada, o ministro Celso de Mello preferiu antecipar o voto. Ele seguiu a divergência aberta com o voto do ministro Maurício Correia e defendeu que só existe uma raça, a raça humana. Todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem, pois todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Hoje, portanto, senhor presidente,
muito mais do que a realização de um julgamento, e de um julgamento revestido de significação histórica na jurisprudência de nosso país, é chegado o momento de o Supremo Tribunal Federal incluir em sua agenda o seu claro propósito de afirmar e de reafirmar os compromissos do Estado brasileiro e de manifestar a preocupação desta Corte com a questão da defesa e da preservação da causa dos direitos essenciais da pessoa humana, que traduzem valores inexauríveis que jamais poderão ser desrespeitados ou esquecidos. Este momento, portanto, senhor presidente, tão fortemente impregnado do sentido histórico que assume o presente julgamento, impõe, por tal motivo, um instante de necessária reflexão sobre o significado do grave compromisso que o Brasil assumiu ao subscrever a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Os deveres irrenunciáveis que emanam desse instrumento internacional incidem sobre o Estado brasileiro de modo pleno, impondo-lhe e aos órgãos nele estruturados, notadamente ao Poder Judiciário e a este Supremo Tribunal Federal em particular, a execução dos compromissos instituídos em favor da defesa e da proteção da integridade e dignidade de todas as pessoas, de quaisquer pessoas, de todo o gênero humano. Depois disso, o caso só voltou a ser julgado pelo Supremo em junho de 2003, já com a corte renovada. Isso porque o ministro relator do processo, Moreira Alves, havia se aposentado ao completar 70 anos e tomaram posse no tribunal os novos ministros indicados pelo presidente da República. O habeas corpus voltou a julgamento com o plenário do Supremo completo, incluindo os ministros indicados pelo então presidente Lula, Carlos Aires Brito, o atual presidente do Supremo, César Peluso, e Joaquim Barbosa, que foram indicados à vaga de ministros do STF em 2003. Joaquim Barbosa foi o único ministro que não votou no julgamento porque assumiu a vaga do relator do processo, Moreira Alves. Na época, havia tomado posse como presidente do Supremo o ministro Maurício Correia. Durante a leitura do voto vista, o ministro Gilmar Mendes se manifestou a favor da condenação do editor de livros pelo crime de racismo. Não há exorbitância, a meu ver, na decisão. Pouco como anotado nos outros votos, não se trata aqui sequer de uma obra de obras revisionistas da história, mas de divulgação de ideias que atentam contra a dignidade dos judeus. Fica evidente, igualmente, que se não cuida nos escritos em discussão de simples discriminação, mas de textos que, de maneira reiterada, estimulam o ódio e a violência contra os judeus. Ainda assim, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu com cautela na dosagem da pena, razão pela qual também aqui a decisão atende aos princípios da proibição de excesso. A decisão atende, por fim, ao requisito da proporcionalidade em sentido estrito. Nesse plano, é necessário aferir a existência de proporção entre o objetivo perseguido, qual seja a preservação dos valores inerentes a uma sociedade pluralista, da dignidade humana, e o ônus imposto à liberdade de expressão do paciente. Não se contesta, por certo, a proteção conferida pelo Constituinte à liberdade de expressão, tal como já ressaltado. Todavia, é inegável que essa liberdade não alcança a intolerância racial e o estímulo à violência, tal como afirmado no acórdão condenatório. Há inúmeros outros bens jurídicos de base constitucional que estariam sacrificados na hipótese de se dar uma amplitude absoluta e intangível à liberdade de expressão. Assim, a análise da bem fundamentada decisão condenatória evidencia que não restou violada a proporcionalidade. Nesses termos, o meu voto é no sentido de se indeferir a ordem de habeas corpus. Depois do voto vista do ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio pediu vista do processo, o terceiro pedido de vista do julgamento. Já informo que refletirei principalmente sobre um bem que acredito em uma sociedade democrática de envergadura maior, que é a liberdade de expressão, sem desconsiderar, evidentemente, os parâmetros do próprio habeas corpus. O recém-chegado na Suprema Corte, ministro Carlos Aires Brito, resolveu antecipar o voto. Para ele, mesmo com o conteúdo antissemita, a publicação de livros representa a liberdade de expressão. Publicar um livro é
um direito que exprime a liberdade de pensamento. Está no plano da reflexão, não no plano da ação, não está no plano da conduta. Portanto, não significa prática. Escrever um livro está nos domínios da, digamos, vida pensada, não propriamente da vida vivida. A vida vivida diz com a prática, a vida pensada diz com a edição do livro em si. Assim pensando, eu estou tentando conciliar os dois princípios, o da vedação do preconceito e o princípio da liberdade de pensamento. Eu também, como todos aqui, certamente, e o eminente ministro Marco Aurélio acabou de dizer, eu prezo muito o princípio da liberdade de pensamento. Me lembro de que, quando era adolescente, 18, 19 anos, fiz um poema que começa dizendo assim: a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Então, eu me inclinaria, na discussão desse caso, por uma interpretação mais generosa do princípio da liberdade de pensamento. Entretanto, entendo o seguinte, que exprimir o pensamento é uma coisa, e a pretexto de exprimir o pensamento, induzir, incitar, convocar certas práticas racistas, isso já é outra coisa. Mesmo com o pedido de vista que já tinha sido anunciado pelo ministro Marco Aurélio, além de Carlos Aires Brito, outros ministros também resolveram antecipar o voto. A ministra Ellen Grace confirmou a condenação do editor de livros e, durante o voto, citou casos de preconceito contra os judeus. Refiro-me ao episódio em que um locador judeu, após ser chamado por diversas vezes de alemão porco, e o ministro Gilmar Mendes, que residiu na Alemanha, sabe o quanto pode ser ofensiva essa expressão. Assim chamado por um dos seus inquilinos, notificou e requereu o despejo. Pois bem, senhor presidente, o Tribunal Central de Pequenas Causas de Berlim rejeitou este caso, mediante a espantosa fundamentação de que, e a referência é literal da decisão do tribunal, aspas, apesar de sua cidadania alemã, o requerente não se enquadra na categoria de pessoas popularmente referida pela palavra alemão, e logo não teria por que ofender-se ao ser assim apostrofado. Depois, mais tarde, quando um orador nazista, Bernhard Fischer, afirmou em reunião pública que o chefe de polícia era um judeu bastardo, foi absolvido pelo Tribunal Distrital de Neuruppin, porque não se podia, aspas, reconhecer na afirmação de que alguém tivesse ascendência ilegítima judaica nenhuma expressão de desprezo. Por essas razões, senhor presidente, que agrego as muito melhor formuladas pelos colegas, é impossível, assim me parece, admitir-se a argumentação segundo a qual, se não há raças, não é possível o delito de racismo. Eu diria que é possível retirar, portanto, da própria Constituição, e diria uma linguagem absolutamente tradicional da interpretação, que seria, vamos dizer, algo aproximado de uma interpretação teleológica, que o conceito de racismo, a meu ver, deve ser obtido no confronto da norma e da gravidade da norma com os bens e os valores jurídicos protegidos por esta mesma norma. Não me parece que o que a Constituição quis preservar com esta norma foi exatamente a proteção de grupos humanos diferenciáveis do ponto de vista étnico, do ponto de vista religioso, enfim, de outras qualificações suscetíveis de torná-los objeto desta perversão moral que é a discriminação, que põe em risco os fundamentos de uma sociedade livre. Na mesma sessão, em junho de 2003, além dos ministros César Peluso e Ellen Grace, todos os outros que votaram entenderam que o conteúdo antissemita publicado pelo editor de livros é uma conduta vedada pela Constituição Federal. E a questão, portanto, senhor presidente, é esta. As opiniões que pretendem produzir o ódio racial
contra judeus, contra negros, contra homossexuais, devem ou não serem tratadas de forma diferente daquelas opiniões que causam ordinariamente a ofensa ou a raiva. Por óbvio, o ódio racial causa lesão ao objetivo de uma política de igualdade, que é uma política democrática. E a igualdade, portanto, é pré-condição para a democracia e o objetivo da liberdade de opinião. As opiniões consubstanciadas no preconceito e no ódio racial não visam contribuir para nenhum debate inerente às deliberações democráticas, para o qual surge a liberdade de opinião. Não visam contribuir para nenhuma deliberação. Não comunicam ideias que possam instruir o compromisso que preside a deliberação democrática. Os crimes de ódio não têm a intenção de transmitir ou receber comunicação alguma para qualquer tipo de deliberação. O objetivo seguramente é outro. Não está na base do compromisso do deliberar democrático. O objetivo é outro. Querem, isto sim, impor condutas anti-igualitárias, de extermínio, de ódio e de linchamento. Eu, convictamente entendendo que este tribunal está exatamente no exercício de saber do que se trata e contextualiza a liberdade de opinião para que ela não seja o apanágio de qualquer desgraça que o futuro possa trazer no retorno de bandeiras que o século XX desonrou. Vale relembrar o que disse com exemplar propriedade o eminente ministro Celso de Mello no voto que proferiu. Os postulados da igualdade e da dignidade pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não pode e não deve ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas, tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e de ódio público. Acompanho, portanto, o voto de Vossa Excelência e indefiro o habeas corpus. Eu me alinho à maioria para entender que o preconceito antissemita constitui racismo, já na dicção do artigo 5º, 42 da Constituição, já na Lei 7.716 de 89 e suas alterações. Eu não posso taxar de absurda a decisão do Tribunal de Justiça, que analisa um livro como este, O Holocausto Judeu-Alemão, em que, após uma fotografia ou fotografia de um desenho, segundo o autor, se lê: a foto acima tomada pelo exército norte-americano no campo de Dachau, após a libertação do mesmo, mostra os corpos de aproximadamente 160 pessoas, que foram propositadamente expostas no chão para servirem de propaganda anti-alemã, a fim de justificar ou tentar justificar um pouco o que tinham feito contra a Alemanha, deixando suas cidades em ruínas, e um número incontável de civis mortos, homens, mulheres, crianças e velhos, como poderão ver em capítulo próximo. Quem são as pessoas? Mas olha o tom apodítico, peremptório da afirmação. Quem são as pessoas que os norte-americanos mandaram espalhar pelo chão? No começo diziam que haviam passado pelas câmaras de gás, mas já há bastante tempo que se sabe, morriam centenas de doentes nesse campo diariamente após a libertação. Acoplada, trechos como este, de que é fértil esse livro. Há a conclusão que o Tribunal do Rio Grande, o Tribunal de Mérito, extraiu dos autos de um propósito de proselitismo da publicação. Eu não posso entender isso como tentativa subjetivamente séria de revisão histórica de coisa nenhuma.
Em setembro de 2003, na última sessão em que o plenário analisou o processo, o ministro Marco Aurélio votou pela concessão do habeas corpus em favor do editor de livros. Ele afirmou que a Constituição Federal não se referiu ao povo judeu, mas ao preconceito contra os negros, ao tratar da prática do crime de racismo. Que a hipótese deste habeas fosse uma manifestação jocosa, cuja intenção objetivasse apenas agredir o povo judeu, a glosa poderia ocorrer, sem, no entanto, se proclamar o cometimento do crime de racismo. Mas já que o livro do paciente procurou realizar a revisão histórica dos fatos, deve-se proteger a liberdade de manifestação do pensamento. O sofrimento que o povo judeu vivenciou nos campos de concentração, as humilhações de terem sido segregados, a quantidade de vítimas fulminadas, de valores desperdiçados em nome da fúria assassina de Hitler e de uma pretensão de superioridade descabida, são fatos inegáveis e que jamais serão esquecidos pela humanidade. Mas não são os campos de extermínio que estão em julgamento neste habeas. Nem mesmo a doutrina nazista ou o pensamento da supremacia da raça iraniana. O que está em jogo é a possibilidade de o paciente manifestar o ponto de vista próprio e alheio, por meio de livro, ainda que de forma não condizente com o pensamento que se espera do homem médio, da sociedade diante de fatos elucidados. Por maioria de 7-3, o plenário negou o recurso, vencidos os ministros Moreira Alves, Marco Aurélio e Carlos Aires Brito. No próximo bloco, você acompanha a repercussão da mais alta corte do país, que manteve a condenação pelo crime de racismo a práticas discriminatórias. O Grande Julgamentos do STF apresenta hoje a decisão de 2003, onde, por maioria de votos, o plenário do Supremo decidiu manter a condenação pelo crime de racismo a um editor de livros que publicou obras com ideias antissemitas. O jurista, professor e diplomata Celso Laffer foi um dos principais personagens do julgamento. Ele preparou um parecer favorável à condenação do editor de livros com base no crime de racismo. O documento foi entregue pelo rabino Henry Sobel ao relator do processo, que aceitou o parecer de Celso Laffer na condição de amicus curiae, diante da relevância da matéria discutida no habeas corpus. Tive a oportunidade de acompanhar este caso de forma muito próxima, através daquilo que o Supremo passou, a partir deste caso, a considerar uma prática razoável, que é o amicus curiae brief, não? Uma manifestação de pessoas interessadas na sociedade quando o assunto vai além do caso específico e tem uma repercussão geral. Aliás, foi o ministro Celso Mello, no âmbito dessas discussões, que estipulou claramente que era uma hipótese de amicus curiae brief, e que cabia isto num processo com esta natureza. Eu desenvolvi uma série de ideias que depois foram muito trabalhadas nos diversos votos, de que não existe raça, a não ser a raça humana, não? E que, portanto, todos são passíveis de um crime de prática de racismo. Isso inclui os judeus, mas inclui os brancos, inclui os negros, inclui
todo integrante da raça humana. E que, portanto, havia um deslizamento conceitual no argumento apresentado pelo advogado de Elvanger. Porque a temática da prática do racismo era uma temática incluída no âmbito abrangente da discriminação e, como tal, deveria ser considerada. Celso Laffer é autor de um livro que traz conceitos dos direitos humanos no Brasil e no mundo. A obra tem um capítulo específico sobre o julgamento no Supremo do editor de livros Siegfried Elvanger. Para o professor de Direito da Universidade de São Paulo, a ideia de que a liberdade de expressão garantiria a publicação dos livros antissemitas é cúmplice do racismo. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, pois devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal. O preceito fundamental da liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra, não? Injúria, calúnia e difamação. E aí, prevalência da dignidade da pessoa humana. A decisão do Supremo sinaliza para o compromisso da sociedade brasileira contra o racismo. Nós somos uma das últimas sociedades do mundo a abolir a escravatura, que era baseada numa questão de cor. Nós tivemos no nosso passado recente muitos casos de antissemitismo, basta ver o governo Vargas, por exemplo, na época do Estado Novo. Portanto, o Constituinte brasileiro tinha razões para proibir o racismo. Nós tivemos uma série de atos contrários, por exemplo, à identidade e autonomia dos indígenas, também muitas vezes classificados como raça inferior. Portanto, quando o Constituinte, 87 e 88, se reúne para constituir uma sociedade democrática, ele se preocupa com o racismo. E, nesse sentido, a decisão do Supremo é um sinal importante da manutenção, da persistência desse compromisso. Foi extremamente importante porque nós já tínhamos uma lei rigorosa, essa lei foi aprimorada e hoje ela está em pleno vigor. Uma lei, inclusive, que gera um certo ciúmes de alguns colegas fora do país, quando eu tenho participado de alguns congressos, e esses colegas sempre dizem que adorariam ter uma lei tão rigorosa, tão eficiente como a que nós temos aqui no Brasil. O julgamento do habeas corpus em favor do editor de livros, Siegfried Elvanger, entrou para a história do Supremo como uma decisão inédita da Corte sobre o racismo. Mas, segundo especialistas que atuam no direito, esse julgamento também pode ser considerado como um dos mais polêmicos da história do tribunal, pelas discussões geradas fora e dentro da corte. E o fato é de uma gravidade excepcional, porque é que alimenta um ódio histórico que chegou ao extermínio de um grupo humano. Isso significa botar em risco todas as pessoas no que tem de universal e que não tem nada de diferente. Basta isso. Excelência, basta ler o livro dele para que a gente faça uma psicanálise dele. Ele condena a desonestidade, ele condena a mentira, ele condena o racismo, ele se considera defensor da verdade, ele se considera um homem de caráter. É o herói do seu tempo. Não, porque ele diz isso. Pela leitura é o herói do tempo. É porque ele diz isso. Grande herói do entendeu? tempo. Agora, por outro lado, eu sou marcado positivamente e definitivamente por aquela frase de Voltaire. Não concordo com a só das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. A minha leitura não é condenatória desse homem de 75 anos de idade, que é um inventor, que é um industrial, que é um escritor, que tem a sua história de vida e que diz as escâncaras da primeira página. Vossa Excelência conhece ele? Ele Faz uma distinção entre sionismo e judaísmo. Ele não é contra o judaísmo, ele é contra o sionismo. Ele tem o direito de ser contra o sionismo. Vossa Excelência conhece Siegfried Elvanger? Olha,
industrial, sério, conhece? Eu vou dizer, conhece ou não conhece? Eu tenho mais de meia dúzia de amigos juristas do Rio Grande do Sul. Conhece? E eu consultei todos eles. Eu estou aqui fazendo uma leitura dos fatos e das personalidades com extrema responsabilidade. O tema é polêmico exatamente por se tratar de duas garantias importantíssimas da Constituição. A primeira, a liberdade de expressão. A segunda, a igualdade e a repulsa ao racismo. Tanto que nós vemos que no mundo jurídico, em outros países, no direito comparado, a solução é diferente para esse embate. Em um tipo, nós temos a prevalência da liberdade de expressão. Em outro tipo, a prevalência da proibição ao racismo. Portanto, se trata de uma questão complexa, como são muitos casos no direito, e que não tem uma solução simples na medida em que não tem uma resposta unívoca. Mas, a meu ver, tem aqui um componente histórico. Nós temos que prestar atenção ao fato de que o Constituinte brasileiro de 88 se preocupou especificamente com a questão do racismo, ou inseriu como crime inafiançável, como um crime gravíssimo. Esse compromisso do Constituinte contra o racismo foi o que levou, a meu ver, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal à época a considerar o caso como um crime de racismo. O julgamento que ocorreu entre dezembro de 2002 e setembro de 2003 foi um dos primeiros de grande repercussão que foi transmitido ao vivo pela TV Justiça. Nesse período, a emissora do Poder Judiciário brasileiro, criada em agosto de 2002, dava os primeiros passos. A repercussão do julgamento foi tão grande que, atendendo a pedidos de telespectadores na época, a sessão chegou a ser reprisada na TV Justiça. O programa Grandes Julgamentos do STF fica por aqui. Não perca no próximo programa mais uma grande decisão do Supremo. Obrigada pela sua companhia e até lá. Shalom a todos os irmãos.